padrões de estratificação vai depender do nosso valor social, tá? E percebam que a nossa felicidade também, o sentido da palavra felicidade, que era o que nós estávamos discutindo em filosofia, as aulas anteriores, o princípio felicidade, ela é criado dentro da ordem social, dentro da ordem econômica e da ordem política. Então, para eu ter status, o que é felicidade hoje? Né? Então, é ser uma pessoa reconhecida por inúmeras pessoas. Então, o exemplo ali vir de uma família nobre, por exemplo, por isso que o sobrenome é muito importante, porque vai demonstrar de onde você veio. É como se a tradição da tua família legitima a tua pessoa. Não é o que você é, mas é aquilo que foram, que faz parte da tua história, é o que vai te legitimar enquanto uma pessoa de valor na sociedade. Outra ordem, então, além da ordem social, qual que é? É a ordem econômica, né? Que aí estão careca de entender, que é caracterizada por posses, por bens, por rendimentos. Então, quanto você acumula, determina também a tua ordem social, né? Porque se eu sou uma pessoa rica, isso já puxa o meu sobrenome. Então, isso em relação aos meus filhos futuramente, vai fazer com que haja uma elitização em relação à ordem social. Então, percebam que a ordem econômica e social está entrelaçada. Consequentemente, não está distante da ordem política. Porque o poder político, a ordem política, essa influência, percebam quem que tem poder político hoje. São pessoas que já vieram de uma ordem social, são pessoas que têm um sobrenome já de família. Então, se você pegar no Paraná aqui a família Lupion, a família Requião, a família Richa e outras famílias, família Malucelli, são famílias que possuem status social, possuem uma ordem econômica e também possuem influência na política. Está entrelaçado. Né? E hoje, fazendo história, a família do Ratinho. Né? Então, por que do nosso governador? Ele tem o poder político hoje, mas ele... Então, existem vários negócios da família dele, né? Que isso, daqui uma ou duas gerações, vai gerar o que, então? Uma ordem social. Então, as grandes castas, vamos dizer assim, na sociedade se formam a partir do entrelaçamento dessas três ordens. Joia, meus lindos? Conseguiram compreender? Está claro isso ou não? Maravilha? Vamos para o próximo tópico, então? Aqui é bem interessante, tá? Consta para nós ali como para comentar no próximo conteúdo. Eu vou deixar para explicar isso aqui, acho que na próxima aula de sociologia, senão não vai dar tempo para a gente se ater às questões, tá? Mas a principal obra do Max Weber, e quando falam sobre Max Weber, ou vai comentar sobre, aqui ó, os tipos de ações, a parte mais importante, ou a dominação legítima, que é importante, mas não é tanto quanto os tipos de ação, e também essa obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tá? Então, a partir da próxima aula, a gente comenta um pouquinho sobre isso. Como que os valores da religião, né, cristã, então, como que a ética protestante, os valores, sobretudo do calvinismo, contribuiu para surgir o capitalismo. Tá? Então, não percam aí. Joia? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer algumas questões do nosso livro. Beleza? Peguem a apostilinha de vocês. Então, nós estamos no módulo
5, página 271. 271. Vamos lá. 271. Todos estão na página 271? Sim. Vamos ver qual questão que eu selecionei para nós aqui, na minha apostila. Ó, essa nós estudamos. Vamos para 83, que é uma questão do Enem. Nosso lado esquerdo aqui, ó. Tá? Todos estão conseguindo ver aqui as questões? Está espelhando para vocês? Não, tá nos slides, Rodrigo. Isso, é verdade. Está no slide. Então, vamos lá. Apareceu para vocês aí a questão 83? Sim. Beleza. Então, só deixa eu fechar aqui. Uma questão do Enem. Essa é uma citação do Max Weber, numa obra bem importante também, que chama-se A Ciência como Vocação. Tá bom? Eu sempre sugiro, o professor Jefferson fala isso, e eu vou sugerir um macete para vocês. Sempre quando forem ler citações de autores, que é o caso dessa questão aqui, o que vocês vão fazer? Olhem o autor, é claro, tem que olhar o autor, porque com o autor você já sabe o método que ele usa. Se você sabe o método, você sabe a perspectiva de análise. E se você conhece ainda mais específico a obra que ele usa, você vai chegar na veia para entender isso. Certo? Então vamos lá. A crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior e geral das condições sobre as quais vivemos. Então, o mundo moderno, com a racionalização e intelectualização, não significa que a condição melhorou de vida. Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter o conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas, incalculáveis. Podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. Isso tem a ver com aquela parte que o prof falou para vocês da desmistificação ou desencantamento do mundo. Não esqueçam. Tal como apresenta no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de desencantamento do mundo evidencia o... O que vai evidenciar aí? Vamos ver. O que vai evidenciar? O processo civilizatório como decorrência da expansão do industrialismo. B. A extinção do pensamento mítico como um desdobramento do capitalismo. C. Emancipação como consequência do processo de racionalização da vida. D. Afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade. Ou E. Fim do monoteísmo como condição para a consolidação da ciência. O que diz lá? Então, eu estou com a minha apostila aí, aqui, e vocês também, podem vocês aí. Não esqueçam daquele macete que eu também falei. A gente fazer o quê? Grifar as partes mais importantes. Então, se você tem dúvida, não sabe, vamos lendo, destacando o que é mais importante. Professor, eu não sei o que está dizendo ali. Vamos tentar destacar, então. Vamos lá comigo. Ó. Deixa eu destacar aqui, então. A crescente intelectualização e racionalização. Então, intelectualização é a mesma coisa que racionalização. Destaca uma palavra. Não indica um conhecimento maior e geral sobre as condições que vivemos. O que ele está falando da racionalização? Pergunta para a palavra-chave que você destacou. Então, não indica o quê? Conhecimento maior.
conhecimento maior sobre o quê? Das condições as quais vivemos. Beleza. O que significa? A crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas incalculáveis. Podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. Ó, não há forças misteriosas incalculáveis. Ele está dizendo que a gente pode o quê? Ter um conhecimento a qualquer momento, porque a gente é capaz de racionalizar. A ciência propiciou isso, né? Então, podemos dominar todas as coisas, como dizia o Francis Bacon, né? Ou Chiquinho Torresmo. Conhecer é poder. Então, duas coisas que é importante a gente notar aqui, para sintetizar, vocês têm que fazer isso no Enem, no vestibular, que é destacar as palavras-chave. Então, está dizendo que racionalizar, que a racionalização é uma marca da nossa época. E a racionalização permite com que a gente domine o quê? Domine todas as coisas. Eu posso compreender tudo pelo cálculo. Eu dei o exemplo quando eu falei lá do desabrochar das flores. Certo. Voltando no texto, prof. Qual que é a alternativa correta, então? Então, nós temos o conhecimento da interpretação do nosso texto que fizemos agora. Tivemos um pouquinho de noção do que tornou o desencantamento do mundo para o Max Weber. Qual é a alternativa correta? O que vocês acham? O que permitiu, então, essa racionalização? Essa é a grande questão. Foi a expansão do industrialismo? Que é a alternativa? Que é a A? Não. Em nenhum momento ele fala que o desencantamento do mundo veio pela industrialização. A realidade da industrialização é consequência desse algo. B. Extinção do pensamento mítico como um desdobramento do capitalismo. Aqui ele não fala do capitalismo. C. Emancipação como consequência do processo de racionalização da vida. Não é o conceito de emancipação que ele usa. D. Afastamento de crenças tradicionais. Lembra que o professor colocou lá no slide? Cadê lá o slide? Deixa eu colocar para vocês lembrarem. Aqui, ó, desencantamento do mundo. Vamos voltar lá, ó, no slide. Volta lá para mim, ó. Estão vendo aqui. Olha lá. Na terceira, quarta, quinta linha, ó. O mundo de deuses e mitos foi despovoado. Então, a mitologia, a religião, é isso que ele está dizendo. Deixa eu voltar aqui. Nas questões. Ótimo. Então, estão acompanhando as questões. Afastamento de crenças tradicionais. A mitologia, no caso, os mitos, a religião, significa crenças tradicionais. Então, a alternativa correta é D. Então, quanto mais eu me afasto do místico, mais ocorre o desencantamento do mundo, porque aí veio a ciência para substituir as crenças tradicionais. Beleza? Então, é a D. Joia! Qual que é a próxima? Vamos falar vamos ver uma questão que fale sobre 88. Continuando no assunto sobre desencantamento do mundo. 88 é da UEL, olha aí, ó. UEL. Leia bem o texto a seguir. Antigamente, nem em sonho existiam tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. Mas hoje em dia tudo é muito diferente com o progresso. Nossa gente nem sequer faz uma ideia. Tenho saudade de rever as currutelas, as mocinhas nas janelas
cenando uma flor. Por tudo isso, eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada, transpondo uma boiada, me aperta o coração. E quando olho minha traia pendurada de tristeza, dou risada para não chorar de paixão. Que emocionante. Nono Basílio e Índio Vago, uma obra chamada Mágoa de Boiadeiro. O texto aproxima-se sociologicamente da leitura teórica de quem? De Comte, que defende a necessidade de formas tradicionais de vida em detrimento à desilusão do progresso? Durkheim, B, que analisa o progresso como elemento desagregador da vida social que provoca o enfraquecimento das instituições? C, Marx, que condena o desenvolvimento das forças produtivas por seus efeitos alienantes sobre o homem? Herbert Spencer, D, que tem uma leitura romântica da sociedade e vê o passado como mais rico culturalmente? Ou Max Weber, para quem a modernização e a racionalização é acompanhada pelo desencantamento do mundo? Percebam que até a literatura possui características daquilo que o próprio Max Weber colocou. A modernidade trouxe desencantamento pelo mundo. Então, no primeiro parágrafo, ele mostra o progresso. Mostrou essa racionalização, a engenharia, a arquitetura, como fruto do progresso. Essa racionalização dessas ciências, né? O urbanismo que vem ocorrendo por meio da urbanização. E da modernização também das cidades. E, ao mesmo tempo, no segundo parágrafo aqui, ó, ele mostrando aquilo que de fato encantava o mundo, que se perdeu hoje em dia. Tá? Então, qual que é a alternativa correta? Tá fácil essa, hein? É a alternativa E. Joia, meus lindos. Deixa eu ver mais uma aqui. Aí vocês podem fazendo as outras. E se tiverem dúvida, me chamem, tá? Me avisem aí. Me chamem no privado, ali no WhatsApp, que eu ajudo vocês. Quem tiver dúvida em relação a algum conteúdo, vão lendo. É importante que vocês leiam a apostila. Porque, às vezes, um conceito que talvez passou desapercebido, que você relendo, você consegue perceber se está mais claro ou não. Se você não tirar, compromete a tua resolução na hora de responder as questões. Beleza? O que mais aqui? Vou tentar fazer uma sobre as ações, as motivações individuais. Vamos ver, aqui tem várias questões bacanas. Vamos para 93. 93. Lado direito aqui, ó. 93 é uma questão da UFO, Universidade de Uberlândia, Minas. O lugar onde tem pão de queijo gostoso. Vamos lá. Ao contrário de outros pensadores, sociólogos anteriores, Weber acredita que a sociologia deveria se concentrar na ação social e não nas estruturas. Então, não são as ações, as estruturas gerais da sociedade, aquilo que pode ser visto de maneira universal, vários grupos sociais que devem definir a análise do sociólogo. E sim o quê? A ação social, a intenção das ações sociais. É isso que o Anthony Giddens, na obra Sociologia, que é uma obra que recorrentemente a Federal cobra desse autor, ele está dizendo o quê? Um método de análise do Weber. De acordo com essa assertiva, Weber considera que as ideias, os valores e as crenças têm o poder de ocasionar transformações. Só pelo conceito, você já sabe se é do autor ou não. B.
O conflito de classes é o motor mais relevante para a mudança social. Isso é um conceito do Marx. Então, exclui. C. As estruturas existentes. As estruturas. Peraí, não estou na página 93. 93. Beleza. As estruturas existentes externamente ou independente dos indivíduos. D. Os fatores econômicos são mais importantes para as transformações sociais. Só aqui você já pode excluir duas, né? Que é a B e a D. Qual que é a mais coerente, então? O que vocês acham? Sobrou a A e a C. Se ele não acredita nas estruturas, está dizendo o texto, não pode ser a C, não pode ser a B nem a D, porque são conceitos do Marx. Por que a A, então? Por que a A? As ideias, os valores, as crenças, e as crenças têm o poder de ocasionar transformações. Lembra que as pessoas agem por valores? Lembram? As ações pautadas em valores, por exemplo. Ação social em relação a valores. Isso é o que vai gerar o quê? Uma ação social. Então, isso prova que a alternativa A está correta. Qual ideia? Eu falei sobre valores, mas tem ideias também. A ideia de que a tradição tem valor, uma ação tradicional. Quando eu vou festejar, sei lá, o carnaval, como vocês mesmos colocaram, eu vou para Gandá, eu vou para a folia. Eu acredito que a festa tradicional, que essa ideia que a tradição tem valor para a minha cultura. Então, quando eu acredito nisso, isso prova que o grupo vai se reunir porque a intenção ou a motivação individual é pautado por meio do quê? Da ação tradicional. Então, a tipologia das ações sociais está descrita na alternativa A. Joia! Vamos ver mais uma. Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui que eu não estou achando. Mas ela vai falar sobre a tipologia. Tem uma de tipologia aqui que eu não estou achando. Quer ver? Vamos aqui para 91. Já que a gente está na 90, vamos para 91, que é a parte da estratificação social que a gente falou, né? A gente falou sobre as estratificações social, econômica e política. 91, lado esquerdo, somatória, UEM, hein? Universidade Estadual de Maringá. Sobre as teorias clássicas de estratificação social. Assinale o que for correto. 1. Segundo a sociologia marxista, a diferenciação entre os indivíduos na sociedade capitalista se dá pela posição que elas ocupam na estrutura produtiva. 2. Apesar de reconhecer a existência da pequena burguesia, Marx defendia que com o desenvolvimento do capitalismo haveria a redução da sociedade a apenas duas classes fundamentais: burguesia e proletariado. 4. A sociologia weberiana, de Max Weber, desenvolve uma teoria da estratificação social, que inclui, além de posses materiais, o nível da educação e o conjunto das habilidades técnicas individuais, na definição das classes. 8. Para Max Weber, os grupos de status são unidades de estratificação tão importantes quanto a classe social. E a 16, os grupos de status distinguem e agrupam os indivíduos em termos de prestígio, honra social e estilo de vida que possuem. Essa é a número 91.
que vocês acham? Então, nós estamos falando de estratificação com base em Karl Marx e Max Weber. O Marx fala sobre estrutura produtiva? Quem, por exemplo, é dono dos meios de produção e quem não é? Isso determina uma classe social da outra ou não? O que vocês acham? Sim! Se você não é o dono dos meios de produção, você não vai fazer parte de uma classe social ou de uma classe econômica predominante, dominante. Você não vai ter prestígio social, teu sobrenome. Geralmente o sobrenome, né? Ou o status social de uma família mais bem valorizada, ela é reflexo também daqueles que dominam o modo de produção. Está tudo interligado. Então, o status social está relacionado com o status econômico. Um está certo. 2. Apesar de reconhecer a existência da pequena burguesia, Marx defendia que o desenvolvimento do capitalismo haveria redução da sociedade de apenas duas classes fundamentais, burguesia e o proletariado. Podia haver classe média baixa, mas quanto mais se intensifica o capitalismo, quanto mais se desenvolve, vai gerar mais pobreza, e com isso acaba polarizando, radicalizando, né? Tendo apenas os mais ricos e os mais pobres. Portanto, os burgueses e os proletários, os que são donos dos meios de produção e os que não são. Então, acaba radicalizando o quê? Não só a classe social, como a classe econômica. Também está certo a 2. 4. Sociologia weberiana desenvolve uma teoria da estratificação social, que inclui, além de posses materiais, que é a estratificação econômica, o nível da educação e o conjunto de habilidades técnicas individuais, na definição das classes. Exatamente isso, tá? Então, a 4 também está correto, como nós vimos lá no slide. E a 8? Para Max Weber, os grupos de status são unidades de estratificação tão importantes quanto a classe social. E tem uma relação entre classe social com os status. Status tem a ver com prestígio, com honra, né? Com o poder que tem, por exemplo, o sobrenome. Então, tudo isso está relacionado com o status social. A 8 está correta. E a 16? Os grupos de status distinguem e agrupam os indivíduos em termos de prestígio, honra social e estilo de vida que possuem. Também está correto. Então, a 91, olha que pegadinha, hein? Todas estão corretas. Maravilha. Maravilha. Alguém tem alguma dúvida? Sim ou não? Não? Deixa eu ver se tem mais um aqui, ó. 97. Percebam que todas as questões que nós estamos fazendo, a gente consegue responder com base nos nossos slides ali. E o Max Weber ali, o professor detalhou muito, mas 4 slides, se vocês entenderem, já basta para compreender ele. Tentem fazer o seguinte esforço. A próxima redação que tiver, tentem colocar ele. Então, o filósofo ou sociólogo que vocês estão estudando, vai zerar nosso tempo, eu já vou mandar o link para vocês de novo ali, tá? Beleza?